Análise técnica das cotadas americanas, assim como dos índices, de vários indicadores, e hoje tivemos a reunião e o relatório da FOMC. Digamos que temos muito que discutir. Para já, vamos analisar aqui o heatmap e aquilo que podemos ver é que, de uma certa forma, ficou tudo vermelho. Tivemos aqui reações adversas que vamos aprofundar neste vídeo. Para já, em termos de setores, aquilo que nós podemos ver é que basicamente tudo caiu, à exceção aqui do consumer cyclical, tudo mesmo, houve uma recuperação do setor financeiro, mas para já vamos começar aqui primeiro agradecer aqui ao Mário que ele comentou e partilhou o link para um artigo que fala sobre isto do Fed, e o João Maia que indica aqui que realmente alguma coisa, as notícias devem ter sido boas porque a banca nos Estados Unidos às 19 horas teve um arranque. É um facto, o link da tal notícia fala sobre basicamente aquilo que tínhamos falado ontem, ou seja, se o Fed mantiver a taxa naquilo que está, que é entre os 0 e os 0,25, se mantiver tudo igual, se mantiver o ritmo das compras, seja das hipotecas como dos títulos, nos 120 bilhões, ou seja, 40 bilhões é para as hipotecas, que seria bom, mas não poderia falar sobre a questão de fazer o tal tapering da inflação, ou seja, de falar que estão a pensar em conversar sobre aumentos de taxas de juros para conter a inflação. E é aqui que começa a bater tudo ao contrário, a reação dos mercados foi realmente bastante diferente do esperado. Para já, o calendário, as datas das reuniões com asterisco são as datas que nos interessam. A próxima vai ser em setembro e a seguinte em dezembro. Aqui podem clicar depois aqui no relatório e vão-vos trazer aqui para este relatório. Eu já tenho aqui algumas pontos que nós vamos começar a falar e vamos começar por aquilo que interessa. Eles usam o Price Consumer Expenditure em vez de ser aquilo do preço do o Consumer Price Index. Eles usam o PCE, é a mesma coisa, no final vai nos dar valores muito próximos. E no entanto aquilo que ressalta é isto: 2021 a expectativa em março era uma projeção de 2.4 e agora estão com uma projeção de 3.4, ou seja, este valor é brutal. Nós sabemos que realmente a inflação está alta, o FED tem andado a dizer que ela não é, digamos, persistente, que vai acabar por diminuir. Mantém esse discurso. O engraçado é agora darem uma projeção de 3.4 e estamos a falar de valores que é projeções para o final do ano. Isto, de certa forma, é importante. No entanto, disse que temos que dar tempo, principalmente, vejam, as projeções para 2022, 2023 e no longo prazo mantêm-se. Claro que aqui houve já um aumento, e esta parte é que me deixa assim com o pé atrás, porque ele depois deu o exemplo da Madeira, e eu tenho aqui já o exemplo da Madeira, que basicamente desde o início do ano, vocês podem ver, desde o início do ano teve aqui uma explosão. Vamos colocar aqui mesmo exatamente desde o início do ano, só para vermos quanto é que subiu. Teve a subir 170% e desde basicamente início de maio que está em queda, ainda hoje continuou a cair, ou seja, já vai com uma queda de 50%. Mencionou isso, mencionou que realmente temos que dar um pouco de tempo. Porquê? Porque estamos com problemas na cadeia da distribuição. Ele diz que é muito fácil fazer crescer a procura, e é fácil porque
basta dar subsídios, não é? E dando subsídios, que foi aquilo que eles fizeram, que eles estímulos, as pessoas têm dinheiro, mas depois quando vão para comprar existem constrangimentos. E diz que isso basicamente é aquilo que se chama a tempestade perfeita, porque temos uma procura elevada, mas estamos com dificuldades no lado da oferta e temos que, de certa forma, aguardar para haver um equilíbrio. Algo que ele falou que poderia ajudar a baixar a inflação é a questão do emprego, principalmente nas assimetrias que existem entre as classes sociais mais baixas, ou seja, aqueles salários de menor, eu não diria menor, mas menor custo era aquilo que eu ia para dizer, mas de salários mais baixos. Ele falou na questão dos hispânicos, os americanos, africanos e afins, mas também mencionou o exemplo dos carros e dos bilhetes de aviões que tiveram um salto enorme e que agora estão a diminuir um pouco. Basicamente, o relatório anterior já tinha demonstrado, por exemplo, que os carros usados tinha passado dos 10% para os 7%, continua a aumentar, mas já não está a aumentar tanto. E diz depois que o PIB, e nós podemos ver aqui os valores, o PIB está a crescer depressa demais, mas de forma heterogénea, ou seja, existem setores que estão a crescer muito, mas outros que não estão. Ou seja, ele basicamente fala na questão da pressão dos salários, que em alguns setores que realmente está a haver uma pressão maior e que isso pode ter reflexos de inflação, que a própria recuperação não é homogénea, que se fosse em todos os setores realmente a inflação podia persistir, mas que para já não é isso que estão a ter em conta. Eles preveem que até ao final do ano que a inflação fique nos tais 3,4%. Vamos ver. Algo que também se falou muito de certa forma, e vejam a taxa de desemprego, é de se manter nos 4,5%, ou seja, isto só demonstra a assimetria que existe na questão não só das classes, dos setores, ou seja, prevê um crescimento brutal no PIB, mas o desemprego mantém as mesmas projeções. Quer dizer que vai haver setores que vão ter um boom brutal. Algo depois também que é muito falado, que é aquilo que se chama o dot plot. O dot plot é o gráfico em si, mas isto basicamente são os participantes que participam nestas reuniões, fazem tipo um questionário e apresentam as suas previsões para a inflação no longo prazo. E o engraçado é que se por um lado havia um certo equilíbrio, vejam, em 2021, na primeira reunião, que creio que foi de janeiro, logo que é, estava tudo muito equilibrado, basicamente tudo muito, agora estou a desenhar mais, que esta linha não interessa, mas estava tudo muito equilibrado aqui na inflação abaixo, mas depois começou a haver uma dispersão, e essa dispersão há elementos que começam a ver que realmente há inflação, enquanto há outros que se mantinham cá em baixo, e o engraçado é que agora está tudo cá em cima, ou seja, está tudo realmente a apontar, e vejam a assimetria que existe, cada vez fomos expandido mais, isto faz até uma seta, que é engraçado, mas cada vez mais está a haver uma dispersão, e essa é... Porque é que eu não consigo apagar? Essa dispersão é aquilo que eu queria ressaltar. Ou seja, se inicialmente se mantêm todos na questão de que 2021 estaria mais ou menos tudo por aqui, depois quando vamos alongando, as coisas vão ficando cada vez mais dispersas, e isto traz, de certa forma, alguma pressão sobre as pessoas, estão a acreditar que a inflação será mais alta. Como eu disse, mencionou a questão do tapering, que quando for necessário fazer o tapering que fazem, e que estão-se pouco marimbando para a reação dos mercados, e é assim que tem que ser, não é?
Mas, enfim, vamos então passar agora rapidamente. Eu já agora deixem-me ver quanto tempo aqui está. Já vai em 10 minutos, já chega. Um, Standard Poor's. Standard Poor's hoje acabou por cair, mas vamos ver aqui na reação a 5 minutos. E isto acabou por acontecer em todos os setores, ou seja, mal começou a tal reunião, vejam logo. Estas reações são normais. Eu costumo dizer, não reajam aqui. Se vocês podem reagir depois é aqui ver o que é que realmente acontece. Mas os primeiros 5 minutos não interessam muito. Porquê? Porque basicamente aquilo que o mercado é um jogo, quer as pessoas aceitem, quer não. Existem players que têm mais poder que outros e basicamente aquilo que fazem é criam um bocadinho de pânico e aquilo que acontece é que ativam muitas stop losses, como é óbvio, e aquilo que acontece depois é que eles fazem a pressão até aqui, depois existe malta que compra, eles voltam a fazer pressão para queda, malta volta a comprar, eles voltam a fazer pressão para queda e depois muito provavelmente compram aqui, vendem aqui e acontece isto. Mas temos aqui então uma reação em que basicamente, se eu expandir isto um pouco, já que eu tenho andado a falar muito da questão das figuras geométricas, não é? Nós podemos ver aqui praticamente, usando as linhas de fecho, o nosso W, nosso famoso W. Também podemos ver o cup and handle, mas a handle estaria-se para formar. Mas aquilo que eu quero trazer para a discussão é isto. O índice reagiu, recuperou, voltou e vejam, os índices basicamente andaram estes últimos dias aqui muito próximo das moving averages, não se queria afastar, sempre que se afastou havia uma pressão para voltar para próximo das moving averages por causa desta reunião. Até aqui tudo bem, começámos a ter uma ligeira queda também de manhã, até aqui tudo bem. Agora, esta reação em V também é muito normal, no entanto é preciso ter cuidado. E é preciso ter cuidado porque normalmente a última reunião que isto houve, aquilo que aconteceu é tivemos mais ou menos aqui assim, foi o inverso, ou seja, tivemos uma subida, mas de certa forma tudo acompanhou. Ou seja, o dólar caiu, como tivemos a subida nos índices, o dólar caiu, a taxa do tesouro caiu, e hoje não foi isso que aconteceu. Hoje, basicamente, tudo subiu. Ou seja, vamos transversalmente, a reação é exatamente a mesma, QQQs, tudo igual. Peço desculpa, mas como ando constipado, fico agora com a garganta seca. Mas a reação foi transversal, não foi transversal na taxa de tesouro. A taxa de tesouro chegou à hora, não se esqueçam que isto agora tem menos 5 horas do que a nossa, quer dizer que se a reunião é às 19, nós é mais 1, não é menos 5, é menos 6. Mas basicamente esta foi a reação. E vejam, a taxa de tesouro acompanhou a reação dos índices. Não caiu, apenas subiu. Os índices é que tiveram uma reação diferente. Vejam o dólar. Vejam a brutalidade do dólar. Vejam onde estabilizou. Mas vejam a brutalidade do dólar. Se o dólar sobe assim, por carga d'água é que as ações recuperaram. Tudo bem que os índices são compostos por vários setores. E o setor da banca, se nós formos a ver, explodiu, não é? Tivemos uma reação aqui inicial e depois explodiu. E manteve-se cá em cima. Está a fazer aqui uma bear flag, é um facto. Mas para já explodiu. Caiu no final do dia, como tudo caiu no final do dia. Eu honestamente não sei o que é que vai acontecer amanhã, principalmente que amanhã nem é o dia mais importante. Amanhã no calendário nós temos a apresentação da taxa de inflação para a União Europeia, mas a parte mais importante é até a sexta-feira, porque isso é que eu acho que, e falei na questão dos jogadores, porque sexta-feira temos então o quadruple witching, que basicamente expiram todas as opções, seja dos futuros, dos índices, das ações e afim. E é um dia em que basicamente se vê muita
muitas jogadas, ou seja, eu já dei o exemplo da Apple. Normalmente, se virmos onde está a maior quantidade de ações, das opções, peço desculpa, por norma, aquilo que vai acontecer é que a ação vai andar com um preço muito próximo desse valor, e depois na sexta-feira eles não deixam sequer passar desse valor. Ou seja, no caso da Apple, tínhamos visto, creio que na segunda-feira, que anda à volta dos $130, é onde tem a maior concentração. Não voltei a ver se houve alterações ou não, mas é onde tem a maior concentração e, quer dizer, no limite vai andar nos $130, mas depois chega esse dia e existe muita manipulação, que é ou fica abaixo dos 130 ou não passa dos 130, apesar de haver pressão de subida. E eu creio que é isso que está a acontecer, e por isso é que eu saí das minhas posições todas. Eu coloquei stop losses, elas foram todas ativadas, como é óbvio. Fiz más saídas, porque eu na Apple saí próximo dos $129 e a Apple voltou aos 130. Na NIO, e já agora deixo aqui um pedido, indiquem plataformas de bancos nacionais que sejam boas. E eu digo isto porque a Active Trader e o M-Trader é tudo a mesma sucata, é uma sucata autêntica. Eu já fiz vendas de lotes na Active Trader, na altura fiz na Apple, tinha ações, um lote de 135, outro de 136, vendi 2/3 e desses 2/3 basicamente fiquei com 1/3 do lote mais caro, ou seja, primeiro vende o lote mais barato. Hoje, quando eu fiz a venda, e fiz a venda antes desta reunião, eu meti uma stop loss na minha cabeça. Eu sei que não devia de reagir assim, mas meti, que foi a NIO, se fosse para os $44, eu vendia nos $44 o lote que eu tenho a 35, o que eu tinha, e quando eu fiz a venda, aquilo que eu vi foi que ele vendeu-me um lote mais caro, que eu tinha quase nos $50. Ou seja, fez o oposto. Eu fiquei puto e vendi tudo. Vendi tudo, quero voltar a entrar, mas eu não quero usar o Active Trader, porque é uma sucata. Primeiro, eu não tenho os custos reais das transações que faço. Dá-me uma estimativa dá-me um valor dos impostos que tenho que pagar, que normalmente é a transação dos Estados Unidos, mas não me diz as comissões que está a cobrar, nem só da transação da conversão de euros para dólares e de dólares para euros. Não me diz quais são os valores de comissão que cobram. Enfim, eu fiquei puto da vida, despachei todas, menos da Qualcomm, que só tenho 20 ações, é um valor residual, fica ali. Mas fiquei extremamente chateado porque eu queria vender, por exemplo, da Apple, queria vender 150 ações, e quer dizer, se eu fosse vender 150 ações, vai vender as mais caras. Qual é a lógica de eu ficar com aquela que tenho maior margem? Eu na NIO tinha 30% de margem, para quê? Eu quero vender a essas dos 30% e acrescentar lotes. Não faz sentido. Mas voltando então aqui ao tema, eu não sei honestamente o que é que se vai acontecer. Eu vou esperar por segunda-feira para ver qual é a reação do mercado. Eu já comparei as movimentações que houveram. Posso colocar aqui a um dia, na altura de 16 de março, 16 e 17. 17 foi a data da tal reunião, e aquilo que nós podemos ver é que, apesar de já estarmos aqui a atingir máximos, depois houve aqui já esta queda, 16 também. Veja, 17 foi quando o Fed falou, grande doge, dia a seguir explodiu e depois afunda. Certo que estamos num cenário diferente, estamos em quedas, não estou à espera que isto afunde, estou à espera que basicamente venha tocar mesmo na Moving Average e teríamos a tal correção do mês de junho, que parece-me que é óbvio, né, que estamos na correção, só que eu estou com receio neste momento que isto ainda caia mais, principalmente, e peço desculpa estar aqui o Standard & Poor's, temos aqui uma diferença que são de 100 pontos, que até é importante, mas o meu receio é esse, ou seja, 16 de março, e agora eu não vou voltar a gravar de novo, mas vejam, 16 de março já estávamos em subida,
Facto que o normal era haver e começou mais baixo, houve uma subida, mas depois os dias seguintes tivemos aqui quedas até 25 de março, ou seja, no início da semana, só na quarta-feira é que parou e depois voltou a inverter. Mas eu não sei se isto aqui é bater no fundo. Aquela correção de junho, eu estava a falar do o setor financeiro eu acho que está a terminar a correção, Standard & Poor's não. Eu acho que o Standard & Poor's ainda vai fazer a correção. Para já eu vou ficar na expectativa, vou à procura de novas ações para entrar, vou manter na mesma a Apple, porque ela tem potencial, a Apple, a NIO e o Twitter sobre olho, mas para já, sair de todas, estou na expectativa, porque eu não sei que tipo de reações é que vem aí. Vejo, mesmo o put to call ratio, hoje entraram muito mais puts do que calls, mas muitas mais. Ou seja, tivemos aqui uma inversão brutal. A VIX em si nem sequer está nos níveis que eu acho que é para entradas longas. Eu já vos disse, eu não ligo nada à VIX durante o funcionamento do mercado, porque a VIX quando sobe já o mercado está a cair, então não vai dar nenhuma indicação de relevância. A única coisa que eu uso é realmente a VIX a partir dos 20 para cima, pode proporcionar boas entradas em ações, principalmente de longo prazo. De resto, já vimos a taxa de tesouro. O petróleo está a fazer uma queda, já iniciou aqui a segunda vela, ou seja, já está a considerar dia 18. Mas quer dizer, para já o petróleo está a fazer aquilo que nós estávamos à espera, que era uma correção. Vamos ver se estabiliza por aqui ou se vem em direção aqui à moving average. O Powell também mencionou a questão dos preços do petróleo, que também têm andado a subir mais, e isso por si também deve criar alguma pressão. Vamos passar aqui uma vista de olhos muito rápida então nos setores. O setor financeiro inverteu completamente e por isso é que de certa forma a reação foi engraçada, porque veja a quantidade de volume que existiu. Depois estabilizou, caiu ligeiramente. A energia, a reação também foi de subida, mas depois caiu um bocadinho mais forte. E a tecnologia foi a reação de queda, subida, estabilização. Vamos ver. Eu continuo a achar que esta reação foi muito, muito estranha. Principalmente, ela foi estranha por isto. O mercado estava na expectativa que, se eles mencionarem o tapering, vai cair. E não foi o que fez. Caiu e recuperou logo. Isto é aquela reação normal quando, espera aí, afinal de contas, não é assim tão mal. Nós já sabemos que existe inflação e é um facto. Aquilo que nós não estávamos à espera era que o Fed dissesse, não, estamos a falar, sim senhor, ou a pensar em falar sobre o tapering, porque isso vai atirar as cotadas para baixo, principalmente a do setor tecnológico, o setor mais beneficiado, sem dúvida, que é o setor financeiro. Esse, sem dúvida, que é o mais benéfico. No entanto, não quer dizer que o tecnológico caia todo ou que deveremos desistir das posições que temos. Eu fiz isso porque quero arriscar a fazer novas entradas, mas eu queria fazer isso para os lotes que eu tinha lucro. A ideia era, ok, saio no lote que tenho lucro e depois entro mais tarde. Eu não queria, e para vocês terem uma ideia, eu na NIO tinha 30% num lote, mas num lote do mesmo tamanho estava com 10% negativos. No final ganhei 3%, não é nada, é lixo. Em tantos meses, creio que foi desde fevereiro, em tantos meses ganhar 3% não é nada. A ideia era, fazia os 30% e depois, olha, afinal de contas isto vai inverter, vai subir. Ok, entro nos 145, não há problema. Agora, com este tipo de reação fica difícil. Vamos passar então agora à análise das cotadas. Twitter. O Twitter foi aquela que teve uma reação assim, meh. Eu digo meh porque grande indecisão, tocou nas moving averages, é aquele que tem a melhor defesa, sem dúvida, porque está acima das moving averages. A pior cotada creio que foi o Snap, porque eu já fiz a análise do Twitter e da Snap, eu já repeti várias vezes este vídeo, por isso, se puderem, deixem o like. Mas foi aquela que teve a pior reação, porque acabou por não ficar positiva. E aquilo que eu estava à espera era que fizesse a doji, mas positiva. Não o fez. Volume completamente inerte.
o resto dos indicadores nada contra, estamos dentro da nuvem, temos ainda H para preencher acima. A reação a uma hora, como vocês podem ver, eu sei no Twitter nos $60, foi mais ou menos nos $60. É onde estava aqui a Moving Average, foi onde eu meti, de certa forma, a minha stop loss. Ela afundou mais, mas depois eu não voltei a entrar. O que é uma pena, devia ter aproveitado, mas eu não estava aqui no PC. Agora, o Twitter ainda recuperou, mas vejam esta queda que eu, quer dizer, ela estava a subir, estava a ter uma performance boa durante o dia, ainda veio aqui aos $61, rejeição, sim senhora, vamos estabilizar, depois faz aqui um afundanço que eu honestamente não entendi, estabilizou, voltou a ganhar basicamente os 60,27 e depois começou a cair, ou seja, eu fui nesta altura mais ou menos, foi um bocado antes, planeei tudo, meti as stop losses, tive que sair, meti as stop losses, não fosse o diabo de selas, e pronto, ela teve este movimento, ainda esteve aqui nos 59, era um bom ponto de entrada, muito provavelmente aqui, né? Ninguém assumia que vinha aqui, mas lá está. Terminou numa vela que não nos diz muito, ou seja, terminou como os restantes índices, só não recuperou, os restantes ações, só não recuperou na totalidade a queda que teve anterior. Amanhã, quer dizer, depende, amanhã temos que ultrapassar aqui os 60,27 e depois vir então aqui aos 61,17, ultrapassando, vir aqui para os 61,50. Já numa perspectiva bearish, perder as moving averages, vir em direção aos 59,61 e depois ficar aqui próximo dos 58,53. O Snap foi aquela que teve uma performance fraca, caiu 3,34. A queda já vinha durante o dia, já foi logo no início, mas não recuperou nada de... Eu nem sei, já nem me recordo se teve alguma reação sequer à questão do Fed. Para já está bearish, fez uma vela que foi uma queda forte, o volume nem aumentou assim tanto. Vamos ver, vem aqui em direção a Moving Average, honestamente não sei, porque nós quando desenhamos esta dos Cup and Handles, existe sempre um perigo, que é, agora podemos estar a fazer o W invertido, não é? Isto deve ficar mais ou menos por aqui. E este é o perigo que nós temos. Eu sei que nem tudo é assim tão linear, o ideal seria que ela lateralizasse para anular o W, mas neste momento pode acontecer. Tenham isso em conta se alguém tiver alguma posição nesta cotada. E já agora vamos tirar isto daqui, até podemos deixar só na diária. É como vê, foi basicamente aqui às 11, ou seja, 2 horas após a abertura do mercado, afundou e depois estabilizou. A reação foi mínima mesmo à questão do Fed. Quer dizer, vai continuar a cair, é o mais provável, em direção a quê? 57,77, caso haja uma pressão bullish, andar aqui a bater e depois nos 60,81 e depois ultrapassar os 61,39 em direção aqui aos 62,47. A Tesla também teve uma performance interessante, apesar de não se ter mexido muito. Subiu quase 1%, é um facto. Continua aqui próximo dos $600, também é outro facto. Continuamos com a gap aqui em baixo para preencher. Vem para aqui mais. Continua sem nos querer dar uma direção. Podemos estar a formar aqui um W, é um facto também, não invalida isso. Poderia nos trazer para aqui. Eu já disse, enquanto não houver uma direção por parte da Tesla, para onde é que quer vir, e eu inicialmente tinha falado que a direção podia ser aqui nos $600, neste momento até pode ser andar aqui. Ou seja, ela ultrapassar os 624, vir cá acima, voltar a testar e depois arrancar, porque ela não nos está a dar assim, ela está parada, literalmente, o que nem é mau, mas para já não nos dá grandes indicações. O volume subiu ligeiramente, em termos de RSI, nada a apontar. A movimentação também, como vocês podem ver, já tinha tido aqui uma subida antes da apresentação dos resultados do Fed e depois basicamente queda forte, recuperação e estabilizou. Ou seja, já tinha aqui uma subida que com ou sem volume já tinha sido uma subida interessante.
estamos acima das moving averages na visão 1 hora. O RSI está em território de ninhuros. Vamos continuar a manter as mesmas previsões, ou seja, porque de certa forma nada mudou, não é? Continuamos aqui com resistência de 624 a 638 e o suporte sem dúvida está aqui nos $600, perdendo e perdendo de vez. Viemos aqui para a zona dos 583 a 561. NIO. A NIO hoje teve uma performance que foi muito boa. A primeira coisa que fez foi anular aqui a gap que tinha. Eu no portfólio, e por isso é que eu fiz isto, eu no portfólio de curto prazo, ontem devo-me ter esquecido de carregar no botão. Vou assumir que o defeito foi meu. No botão de vender, de meter stop loss ao caneco, porque eu entrei, salvo erro, foi uma má entrada, foi nos 58, nos 45 50, algo assim, ou nos 44,50 e quando vi que no primário ela estava extremamente negativo, eu fiquei assim, ok, vamos ver como é que ela abre. Ela abriu aqui em baixo, tem uma gap enorme, deixa andar. Eu acabei por me desfazer, porque ela inicialmente andou aqui em baixo. Eu já vos mostro aqui o detalhe, por isso o meu pensamento. Mas realmente a NIO acabou, apesar de uma queda, vejam a vela, abriu basicamente nos 44,22 e depois veio fechar nos 45,02, uma performance boa para o dia, volume normal, RSI continua em território próximo de overbought, nada de preocupante também. Agora, era isso que eu queria vos mostrar. Eu uso a visão a 5 minutos, não se esqueçam, é aí que eu tomo as minhas decisões. Eu, como é óbvio, não desenhei esta reta no segundo toque, ou seja, ela veio cá abaixo, veio cá acima e eu desenhei, e por isso é que aqui também temos este desenho. E eu comecei a ver, ok, temos aqui um edge, parece-me que é uma boa oportunidade de saída aqui nesta zona, e foi o que eu fiz. Eu saí aqui. Como ela não ultrapassou, saí creio que nos 4,30, não, 4,40, foi nos 4,40. Eu basicamente vi que ela estava a bater, que não queria arrancar, vamos embora. E por isso é que eu digo, os wedges, todas estas figuras geométricas funcionam muito bem. A sair estava com a expectativa de entrar, mas depois isto coincide com o prazo em que eu não estive aqui. Seria uma boa entrada, ou seja, mesmo voltando a entrar aqui nos 44, mesmo que fosse aqui nos 18, 20, seja o que for, e aí o ideal até seria aqui, né? Dava sempre para fazer algum dinheiro, mas não dava muito. Em todo caso, a melhor entrada seria, depois de ver aquela reação inicial, ver tudo a afundar, ver esta vela que dá muito mais informação do que isto não dá informação nenhuma, certo? Deixou aqui uma gap, se já sabíamos que vinha aqui muito provavelmente preencher, vinha aqui preencher esta, foi o que fez, indecisão, caiu, inverted hammer, subiu. Seria uma boa entrada, praticamente anulou aqui a gap que nós aqui temos, não vou apagá-la, isto praticamente está anulado, mas lá está, a reação foi ótima, foi de certa forma inesperada, pelo menos para mim. Continuamos com uma gap cá em cima para preencher. Eu continuo a achar que a NIO ainda vai ter que corrigir aquela história que eu já falei antes. Ou ela rompia e vinha cá acima, e está a fazer esse movimento, não se esqueçam, está a vir apanhar um pouco de digamos, balanço para vir cá rebentar. Vamos ver. Se for um fake out, ela volta cá abaixo, faz uma correção mais forte. Para já, eu continuo a achar que a NIO está positiva, apesar de eu continuo estupefacto com a reação das cotadas, porque é contrário a todos os outros indicadores, completamente. Como podem ver, abrimos aqui então uma gap enorme, teve volátil, estabilizou aqui no Golden Pocket. Isto funciona muito bem. Por acaso, o 77 estava aqui. Havia sempre este risco, né? Perdemos aqui este suporte. Mas lá está, viemos cá acima. Para já, eu continuo a achar que ela vai fazer a inversão. Eu creio que a XPEV até teve positivo o dia todo, apesar que a XPEV ontem caiu mais, a XPeng. Mas para já vamos assumir que ela vai continuar a subir em direção aqui a 45,28, 46,02.
em direção aqui à gap dos 46,50. Já numa perspectiva bearish, volta aqui à nossa Golden Pocket, perdendo, vem aos 43,24. É algo que é preciso ter em conta. Apple. A Apple foi extremamente volátil. Vejam, a rejeição de preços mais baixos é fabulosa. Fabulosa. Eu tenho pena realmente de ter posto, eu meti nos 128, 128,70, salvo erro. Nem não me recordo, mas eu creio que sim, deve ter sido. Já vamos ver no detalhe a uma hora, deve aparecer as Fibonaccis. Mas meti esse stop loss porque depois entrávamos aqui na zona de ninhos até esta Fibonacci e ativou-se aí, paciência. Mas lá está, para já vejam a recuperação, o fecho, mais uma vez acima dos 130 dólares, e é isto que eu desconfio. Eu desconfio completamente desta movimentação. Eu acho que a Apple está a ser muito manipulada depois desta subida. Ela tem estado aqui a estabilizar. Das duas, uma, ela está a preparar aqui um movimento cá para cima, para os 136, ou segunda-feira ela afunda, ou sexta, não sei. Honestamente eu achei tão estranho. O mais certo é ela começar a recuperar e vir lá para cima. Porquê? Porque o volume foi bastante importante, ou seja, o volume da compra foi mais elevado. Não tocámos na Moving Average a 50 períodos, é um facto, mas a movimentação foi muito boa. Recuperou totalmente, já tinha aberto aqui em cima, é um facto. Teve o dia todo a cair e a estabilizar aqui próximo dos 130, houve este afundanço, recuperou, está estável. Eu coloquei aqui a tal Fibonacci, peço desculpa, a Fibonacci que eu tinha desenhado aqui no curto prazo, que é para, se ela cair, para onde é que ela poderá ir, ou seja, eu vou adaptando isto, e realmente ela está bem, para já ela está bem, mesmo o RSI na visão a uma hora não está overbought, ela pode fazer aqui a jogada da Capicua, que é preencher a gap nos 131, 62, 131, 80, e depois de sexta-feira vir então cá para baixo, mas para já a única barreira que nós temos é esta barreira dos 130. Em termos de quedas, sem dúvida vir aqui aos 128, basicamente onde ela ficou, 128,70, 128,80, onde temos então aqui o suporte. Eu vendi a 128,70, mais ou menos aqui assim. E digo isto porque dei uns pozinhos aqui abaixo e provavelmente eu fui expulso aqui. Mas em todo caso, eu defini isto, não olhei, tive que me afastar. Paciência, né? Quem está no mercado tem que estar todos os dias de olho aberto. AMD, ligeira queda, também nada assim de transcendente. Claro que perdemos aqui um suporte importante, amanhã podemos recuperar. Em termos de volume também nada de especial, tudo normal. A visão a uma hora, aquilo que nos diz é que realmente tivemos aqui uma subida, queda, forte reação, recuperação. Quer dizer, em termos de movimentações, teríamos que manter o mesmo. Ou seja, o suporte está aqui nos 79 dólares, perdendo, vemos aqui para próximo dos 78. Em termos de subidas, ou seja, ela faça este movimento, mas depois que volta a explodir, ou seja, ultrapassarmos aqui a nuvem, ultrapassar os 82, 72 e ficar cá em cima. FCL. A FCL foi daquelas que até se movimentou pouquíssimo, digamos assim. Acho que ela encontrou aqui um fundo, vamos acreditar que sim. Depois de tantos dias a cair, se encontrarmos aqui o nosso fundo, fantástico. Para já, aquilo que nos demonstra é que não houve uma grande movimentação. Hoje não esteve volátil, o que é estranho. Honestamente, eu estava à espera de volatilidade. Vejam, mesmo a movimentação na apresentação dos resultados do Fed, basicamente trouxe dos 9,13 para os 8,90. Isto não é nada. Isto foi uma queda aqui de 1%, ou lá o que é que foi, não é nada, 2%. Mas teve o mesmo tipo de reação, já andava aqui o dia, ou seja, abriu cá em baixo, fortemente negativa, recuperou
bateu na resistência, voltou cá abaixo, está a fazer aqui, e coincide com este topo. Já agora vamos colocar aqui então o suporte. Vamos ver como é que ela se comporta amanhã. Para já o movimento poderá ser, se isto for realmente uma inversão, ultrapassar a moving average a 50 períodos e ultrapassar os $10 em direção aqui aos 10,50. Já numa perspectiva de queda, sem dúvida mantenho, o suporte está nos 8,18. E por fim a Palantir, que foi aquela que ainda teve um comportamento positivo, tal qual como ontem, ainda chegou aqui a dar assim sinais positivos, mas quer dizer, foi aquela que se comportou melhor, acabou por subir 1,60, não se afastou muito do valor da abertura, ou seja, temos aqui realmente um bom suporte. Vamos ver se amanhã conseguimos romper aqui esta resistência. Eu, honestamente, e volto-vos a dizer, é a minha intenção entrar nela. Eu devia ter entrado cá em baixo de longo prazo e andei a falar sobre isso várias vezes e depois acabei por não entrar. Mas honestamente eu acho que ela vai precisar fazer aqui uma correção, porque ela ainda está muito estendida, ela está a batalhar, parece muito o BCP, né, que está a batalhar para vir cá acima, mas não consegue. Fechamos aqui na resistência, vamos ver como é que ela se comporta amanhã. Caso não consiga ultrapassar a resistência, vai tentar, mas caso não consiga fazer aqui um higher high, poderemos ter então aqui o início de uma de uma correção. Eu só digo isto porque vejam, o suporte mais forte que ela tem é aqui nesta zona dos $22. Abaixo disso eu mantenho aqui nos 20. E este tipo de quedas são quedas fortes. 15%, para aqui são 5%. E a maior parte das Elliott Waves que eu tenho visto, elas apostam que ela vem aqui para baixo para os $20. Por isso é que eu dou esse alerta, por isso é que eu não entrei. Eu também já vos dei essa dica. Informação a mais também pode ser prejudicial, pode nos criar aquele medo de falhar a entrada e depois não entramos. Para já, devido à concentração, suporte das moving average, vamos tentar arrebentar então aqui com os 24,90 e tentar ultrapassar este máximo em direção aos $26. Numa perspectiva de queda, vir aqui ao suporte, perdendo este suporte, 23,71. E é isto. Peço desculpa por o vídeo ter sido tão longo, mas fiquem de olho aberto. Amanhã e sexta-feira vejam a reação do mercado. Cuidado com as entradas longas. A expectativa era que o BCP tenha, e a banca toda nacional tenha reações muito positivas. Também tenham isso em conta. Mas temos que ver como é que as coisas se vão estabilizar, porque não bate certo taxa do tesouro subir, dólar subir e as cotadas subirem também. Algo vai ter que ceder, algo vai ter que se alterar. É isto que eu vos posso dizer e aconselhar. É tudo, até amanhã e bons negócios.